faz? Pois bem, dia 19/8, nossa terceira aula de banco de dados. Hoje o assunto são triggers, né, fixar o que a gente já viu, trazer novos elementos para vocês poderem conhecer. Compartilhando a minha tela com vocês a partir de agora. Boa noite, Daniel. Pronto, né, vocês já veem a minha tela e o que eu vejo na minha tela são vocês. Muito bem. Então, trazendo para cá o modelo, né, para sempre ficar de frente. Esse é o modelo que a gente trabalhou na semana passada, né, já na ferramenta nova com o DB Designer, já com nossas tabelas modeladas, e a gente começou a fazer alguma coisa em termos de gatilhos com a tabela de estabelecimentos, né, especificamente com o campo status, e depois a gente criou uma regra, né? Sempre que eu criava um estabelecimento, ele pegava o horário de abertura e fechamento e ele já criava para mim aqui o horário, né, em um dia da semana, que no meu exemplo era segunda-feira, que eu vou mostrar para vocês, né, o corpo da trigger para isso. Então foi basicamente o que a gente fez, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, boa noite, Guilherme. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas lá no Ava, não me recordo o dia, mas eu coloquei para vocês um material complementar. Aqui, ó. Em engenharia da computação, banco de dados, são vocês. Eu coloquei esse arquivo aqui, ó. Que ele é uma apresentação PowerPoint daquilo que a gente fez na semana passada, que é o conceito de trigger, para que serve o exemplo, né, para ajudar vocês a entender melhor como que é essa história das triggers, dos gatilhos. Então eu coloquei aqui logo após o script que a gente usou na aula passada. Então está disponível aqui, eu não sei, né, quem viu que tinha isso, se não viu, está aqui, isso aqui pode ajudá-los um pouquinho. É um passo a passo, é um roteiro conceituando o trigger, para quem ficou com alguma dúvida ou não conseguiu entender. Então já disponibilizei para vocês também. Como eu disse, hoje a gente vai usar outra ferramenta, que é o MySQL Workbench, né, 8, salvo engano, é a última versão dele. Então eu vou abrir aqui a ferramenta, aqui. Isso aqui era um teste que eu estava fazendo, posso apagar. Aqui também, vai lá, um gesto de coragem, eu vou apagar também. Deleta. Pronto. Bom, quando vocês instalaram, o de vocês deve estar com essa carinha aqui, tá? Só vou arrastar vocês, a janela de vocês aqui do lado, que aí eu consigo, se alguém fizer alguma pergunta ou alguma colocação, eu consigo visualizar. Bom, precisamos estar todos no mesmo ponto. Estamos todos com essa tela de abertura do Welcome to MySQL Workbench? Igor sim, Fábio está. Vamos lá, gente. Laís também, Matheus também. Vamos que tem mais. O Andrei ok, o Daniel também, a Emiliana também. O Andrei... Engraçado, o Andrei, ele tá in e tá sim, mas tudo bem, eu entendi. Naok tá ok, o Léo também, Maurício também. Gente, não fiquem... Professor, Oi, Medina. é que ele falou I am. I am... I am here, ok, I understand. Obrigado, Medina. Valeu pela ajuda. Mas olha só, né, não fiquem com vergonha de me chamar não, tá? Se a gente tiver que dar uma pausinha, compartilhar a máquina de vocês, ver onde está o erro, é muito normal, né? Vocês precisam ter condições de poder executar as atividades que vão surgindo, e hoje vai ter.
Então, sem o Workbench hoje, vocês não conseguem me entregar. E aí bate desânimo, né, depressão, tristeza, dor, essas coisas aí, né, que eu não quero que ninguém sofra por conta disso não, ok? Então, não se incomodem se em algum momento vocês tiverem que parar e me chamar para resolver problemas, tá? Uma coisa, né, eu disse que eu ia me livrar do PHP MyAdmin, eu vou. Mas eu não tenho como fugir, por enquanto, do nosso amigo Champ, Wamp, Vamp da vida, qualquer um deles. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu. Esse cara aqui, ele tem uma série de recursos. E um dos recursos que eu uso todo começo de aula com vocês é poder startar aqui o serviço de banco de dados. Tá? Eu vou parar. Parei o banco. O que vai acontecer? Eu venho aqui no Workbench, eu preciso criar uma conexão nova. Sem criar uma conexão, eu não consigo acessar o meu banco. Então, MySQL Connections. Botãozinho de mais. Nome da conexão. Eu vou chamar de localhost, minha conexão local. Ele já me sugere aqui que é uma conexão TCP/IP, e né, mesmo que eu use o próprio IP da máquina. E aqui é onde, Chicão, eu tenho uma máquina que eu criei lá na Amazon, na AWS, ou eu criei isso na nuvem da Microsoft, na Azure, ou criei num servidor, num Alligator da vida, num Gator da vida lá. Enfim, você criou em algum lugar da nuvem e você colocou ou quer colocar o seu banco lá. Bom, lá na nuvem você vai instalar o MySQL, né? Vai ter que deixar o serviço dele ativo, de repente no start da máquina ele sobe o banco, até aí tudo bem. E aqui vocês vão colocar no hostname o IP dessa máquina que vocês estão usando na nuvem, né? Que é o IP válido que essa máquina que vocês estão alugando na nuvem, ela tem. E a porta que vocês colocaram o MySQL. Aqui eu estou usando o 127.0.0.1, que é o localhost, é a própria máquina, a minha própria máquina. A porta é a porta padrão do MySQL, que inclusive, é que aqui eu parei, mas é a mesma porta que ela aparece aqui quando a gente subir o serviço, e a gente vai subir. Só isso, username, o padrão da instalação do Champ é root, tá? Se vocês trocaram a senha, onde eu fui para aparecer essa tela aqui? Conseguiu, Léo? Aqui do lado, MySQL Connection, maisinho. Eu vou criar uma conexão nova, beleza. Então, localhost aqui, né, o usuário padrão root. Se vocês são pessoas provocativas, por assim dizer, e gostam de colocar um usuário e senha personalizado, até por questão de segurança, você precisa indicar, né, o valor ou qual que é a senha que você criou, para ele poder fazer a conexão. Esquema default seria toda vez que ele abrir o Workbench, ele conecta no esquema, vou deixar sem por enquanto. Ok, ele criou no cantinho aqui, ó, localhost. Isso me permite que eu tenha no Workbench várias conexões diferentes. Eu quero conectar o banco MySQL da empresa, está aqui. Aí eu crio uma conexão nova, eu quero conectar o meu banco de desenvolvimento do meu projeto lá na AWS. Eu crio um terceiro aqui. Mas eu tenho um banco, exemplo, que eu uso de um curso que eu estou fazendo, posso criar outra conexão aqui. Então ele cria vários atalhos, né? Ele pode criar vários atalhos aqui para as conexões que vocês tiverem. No caso, eu tenho só o localhost. Abriu essa interface. De cara, vermelho não é bom, bom é verde. Vermelho não é bom. Não tem conexão estabelecida, não tem conexão com o banco. E aqui à minha esquerda, ele está mostrando, ó, server status, stopped. Meu servidor MySQL está parado, está pausado, tá? Por enquanto, e para não complicar demais a minha vida e a de vocês, eu abro aqui o meu WAMP e Champ da vida, MySQL eu starto o serviço,
E só ele, tá? Eu não vou mais precisar, para essa aula, eu não vou precisar do Apache, porque eu não vou ficar acessando páginas web, que é onde estava o PHP-MyAdmin. Então, eu subi o serviço, a porta que ele está escutando o serviço é na 3306, minimizo. Se eu der um refresh aqui, ó, server status, verde é bom, como eu sempre falo com vocês. Running, executando, aqui você tem alguns dashes, né, de tráfego, de desempenho de rede, de quantas conexões ele tem aberta nesse banco. Né? Isso aqui é mais para monitoramento do meu banco de dados. Mais importante para mim e para vocês. Ele tem que estar running aqui. Se não tiver running, a coisa não está boa. Né? E aí eu pergunto a vocês, estamos running? Professor, eis a questão. Fala, Fábio Medina, qual que é a questão? Tá running, mas deu erro no meu champ. E eu não consigo startar o MySQL. Mas está running? Mas tá. Estranho, hein? Medina, você consegue fazer umas coisas, cara, que eu não entendo, na boa. Então. Desculpa o desabafo, sabe? É só uma. Cara, se tá running, vamos seguir. Deixa o seu amp champ da vida quietinho lá. Se você conseguir visualizar os bancos que você criou, né, e a gente tem um Delivery Engine Comp aqui. Se você conseguir enxergar esse banco aqui à esquerda, se você clicar em Tables e aparecer a lista de tabelas, tamo junto. Fala para mim, tamo junto? Então, professor, Ah, eu vou ser muito sincero com você. sempre. Eu tava instalando tudo os requisitos para a aula de hoje, só que eu não acabei fazendo a aula do banco de dados. Então eu não tô Ah, com o banco você não ainda. está com o banco ainda, senhor Medina. Mas faz o seguinte, Medina, vamos testar, né? Botão direito fora aqui, ó, Create Schema. Aí você não tem o nosso banco da aula passada, a gente cria um hoje. Beleza, mas peraí, Apareceu para professor, você? essa tela aí apareceu, você clicou em algum lugar antes? É que eu não Botão observei. direito aqui. Estava aqui no esquemas. É, Botão mas direito. Sai, sai, sai. Botão direito. Create esquema. Nessa área de navegação aqui, no meu canto esquerdo. certo. Aí, botão direito, ele vai abrir um pop-upzinho. Segunda opção, Create esquema. Beleza. Aí posso nomear Aí qualquer ele vai coisa dar aqui. essa tela aqui. Vamos testar, vamos testar. Meu teste. Collation UTF-8. Por conta de acentuação e todas as consequências, o TF8 bin. Aqui, então, troquei o char7 collation. E aqui eu venho no apply. Ele vai abrir uma tela de confirmação, verificando lá, revisando o seu código SQL que vai ser aplicado no banco. Aplica. Finish, para fechar essa janelinha. Eu tenho aqui, ó, meu teste. Vocês têm aí o banquinho criado. Certo, meu também tá criado. Então, Medina, manda o pé nesse seu champ aí por hoje, né? Que pelo menos o MySQL está rodando, é isso que nos importa. Beleza, Tá? depois eu reinstalo aqui também. Firmeza. Eu, no caso, eu não vou usar o meu teste não. Botão direito, drop schema. Vou apagar o meu esquema. Apaga agora. Cuidado para não clicar no banco errado, hein? E apagar o nosso banco da aula, que aí azeda. Então, a interface dele é tranquila, não tem muito detalhe, né? Aqui a criação do novo esquema eu posso fechar aqui do lado, a abinha, ele vai criando várias abas, eu posso fechar. Essa aqui do status, eu queria só mostrar para vocês, eu não vou usar por enquanto, então fecho também. Eu tenho uma aqui de query, sem querer eu fechei, meu Deus, né? Perdi minha query, nananã. Tá aqui em cima, ó. Eu tenho os principais atalhos que eu preciso na parte superior da ferramenta, tá? Esse mais SQL, ele vai criar uma aba para você entrar com comandos SQL, tá aqui.
Aqui do lado ele vai abrir um script, aquele que a gente salvou que o Medina vai precisar. O que o Medina vai ter que fazer voando, né? Botão direito, criar um esquema que é o Delivery Engine Comp. Ele precisa criar esse esquema que é o nosso banco de dados da aula passada. Depois que ele fizer isso, 2 cliques vai ficar pretinho aqui, para indicar que é o banco que está selecionado dentro do meu ambiente, da minha ferramenta. Tá? Então ele vai ter que clicar aqui para escolher, para setar que banco ele quer trabalhar. Depois ele vai ter que vir aqui, ó, no segundo ícone, né? Open SQL Script. Abrir um arquivo de script SQL. E aí ele vai procurar lá no material que ele guarda da minha aula, o arquivo que eu deixei para vocês no AVA, que era esse delivery aqui, que ele tinha o script para criar o banco de dados, ó, com todas as tabelas do nosso banco. Então o Medina vai ter que abrir o script, né, lá na opção de abrir script, que é a segunda aqui. Bom, o Medina se lembra muito bem que a gente veio aqui, ó, e nós mudamos o nome, a gente colocou, não lembro se era 40 ou 60, e a localização a gente aumentou, salvo engano, para 25, porque não coube a localização na semana passada, que eram as coordenadas, e o nome das empresas também cortava. Então, o Medina lembra que eu troquei o tamanho desses 2 campos, ele vai trocar. Além disso, né, eu não me lembro quem me avisou, não sei se foi o Leonardo, enfim, alguém me avisou na semana passada que eu tinha escrito errado o localização. Era uma localização. Então, o Medina vai lembrar disso também e já vai corrigir, para poder criar a tabela de estabelecimentos correta. Tá? Como eu não quero ter que fazer isso de novo, eu vou salvar o script. Aí vai mandar pra mim, hein? Se liga, mano, dá seus pulos. Não, Medina, abre lá o arquivo da semana passada, troca aqui o nome para 60, troca aqui a localização para 25 de tamanho e corrige o tamanho dela, só isso. 3 coisinhas para fazer, Sim, sim. tá? Então aqui eu salvei porque eu não quero ter que fazer isso de novo. Eu não vou fazer, né? Mas eu posso fazer. É só vir aqui, ó, criar um esquema. Delivery 2, TF8, o TF8 bin, aplica. O objeto vai ser criado como delivery 2. A questão, ele está falando para mim de uma maiúscula minúscula, que está configurado só para receber minúscula. Então está aqui, ó, o servidor está configurado com lowercase, table names igual a 1. Nome de tabelas em minúscula, o 1 é verdadeiro. Tá? Então ele falou que o objeto vai ser criado como delivery minúsculo 2. Tá? Foi até legal ter aparecido isso aqui, porque se aparecer isso com vocês, vocês vão dar um print, pegar o WhatsApp e mandar para mim. Chicão, deu erro. Ah, em verdade, assim. Vamos ler a mensagem. Né? O inglês de vocês já permite que vocês consigam ler esse texto aqui. Né? E se não consegue, Google Translator está aí e nos ajuda. Né? Então ele vai criar como delivery 2 minúsculo. Tudo bem. Apply. Finish. Deve ter um delivery 2 aqui, ó. Tá aqui delivery 2, está sem nenhuma tabela. Selecionei delivery 2. Vim aqui no script que eu tinha feito, que eu ajustei junto com Medina. E aqui, raiozinho é um processar dele, é um executar. Executando. Como sempre, gente, verde é bom. Olha só. Se eu pego aqui e enrolo, né? Aqui no meu output, na minha janela de saída, ó, tudo verdinho. Que beleza. Significa o quê? Significa que o script foi executado, eu não tenho nenhum vermelho, nenhum alerta, então não deu nenhum erro, tá? Se eu abro aqui o Delivery 2, botão direito com refresh, botão direito, refresca, atualiza, as minhas tabelas estão aqui. Então era isso que o Medina tinha que fazer. Né? Na opçãozinha aqui de abrir script,
Abriu o script, corrigiu, ele já tinha criado o banco, dado 2 cliques para ficar preto aqui. Preto é o banco selecionado, notem que eu tenho vários, mas o que me interessa nesse momento é o Delivery 2. Aí um pouquinho de atenção aí para vocês não aplicarem comandos no banco errado, tá? Então tá aqui, meu banco está criado e posso fechar isso aqui porque já foi, posso fechar o Create Schema porque já foi. Lá no material do AVA, né, vocês têm aqui, ó, Script Aula 2, tem esse material aqui que eu mandei para vocês. Lá tem as triggers que eu criei na última aula. Eu vou pegar do meu aqui. Script Aula 2 tem os comandos que eu usei, né? E tem um create trigger, a sintaxe está aqui, que também tem no PowerPoint. Tem a trigger para quando eu criar um estabelecimento, ele criar o horário de funcionamento daquele estabelecimento. Nesse caso aqui, só tem uma trigger da segunda, né? Porque eu acho que alguém vai criar as outras, e não serei eu. Então aqui eu copiei, Medina deve ter copiado também, colei aqui. O que ele vai fazer? Eu estou com o banco delivery conectado, escolhido, setado como banco de uso. Eu colei a minha trigger aqui. Eu estou criando uma trigger na tabela de estabelecimentos. Aí, eu pedi para a gente padronizar um pouquinho para ficar fácil de lembrar. Aí é after insert. Ô, Né? professor, Fala, Medina. eu tô terminando só de configurar aqui o banco em si, aí depois você me espera para dar uma ajudada nessa parte aí. É que eu não vi onde você foi clicando. Voa, Medina, voa. Sim, Enquanto sim, eu pode estou deixar. revisando com o pessoal. Então, essa trigger é after insert na tabela de estabelecimentos. Né? E aqui o tracinho é um comentário. É só para eu saber que esse trecho aqui é da segunda. Tá? O que eu vou fazer para segunda-feira? Eu vou inserir na tabela de horários, só para a gente olhar a modelagem, para não ter problema, tá? A trigger eu estou colocando na tabela de estabelecimentos e eu quero, quando eu criar um estabelecimento, automaticamente eu quero criar os horários de funcionamento, que é a tabela aqui de horários. Então a minha trigger, ó, ela está na tabela de estabelecimentos e aqui eu estou indicando o insert na tabela de horários. Quais campos? O estabelecimento, o dia que eu estou criando, que vai ser a segunda, horário de abertura, horário de fechamento. Isso aqui é o comando insert que vocês usavam. Insert into tabela values. Values são os valores que eu quero incluir dentro da tabela de horários. Então vai ser o ID do estabelecimento, o dia da semana, o horário de abertura e o horário de fechamento. Para quem não se recorda, esse nomezinho new aqui, ele está indicando o novo valor que eu estou colocando na tabela. Qual tabela? Nessa que eu escolho aqui em cima. Então, o que está acontecendo? De novo, a modelagem aqui para vocês. Eu estou incluindo aqui, aumentar aqui. Muito bom. Não tem como não ver. Tá aqui. Eu estou incluindo aqui em estabelecimento. Eu estou fazendo uma inclusão em estabelecimento. O new é o valor que está sendo acrescentado na tabela. O valor que está sendo colocado. Ok, Léo, eu já te falo do for each room. Eu já volto lá. Então aqui eu estou fazendo a inclusão de um novo estabelecimento, de um novo lugar para o meu delivery. Uma nova loja, um novo restaurante. Né? O new é o valor que eu estou acrescentando. Como é inclusão, o valor que eu estou colocando na tabela, esse new, ele consegue pegar. Então, ao invés de colocar o nome da tabela ponto campo, quando eu escrevo new, ele sabe que é o new da tabela que eu escolhi a trigger. Nesse caso, a minha trigger está em estabelecimento. O new este abertura, ele vai pegar em estabelecimento o valor novo que eu estou colocando no horário de abertura.
E o new este fechamento é o valor novo que eu estou colocando no horário de fechamento. Então, é o que está melhor. É o que está aqui. New, código do estabelecimento, new abertura e new fechamento. New refere-se à tabela de estabelecimentos, que é a que eu selecionei. Respondendo o que o Léo perguntou, esse para cada linha, né, tem alguns bancos, MySQL e Oracle, por exemplo, eles têm esse parâmetro. Para que eu uso? Né? A trigger, ele monitora um evento, um acontecimento no banco, uma inclusão ou uma alteração ou uma deleção. Eu posso, no MySQL, disparar uma trigger a hora que ele acabar um pacote de atualização, que a gente chama de trigger de contexto, né? Ah, eu tenho 10 estabelecimentos para criar. Quando ele acabar de criar os 10, ele pode disparar a trigger. O for each round, ou para cada linha, para cada item, para cada registro que eu incluir, alterar ou excluir, ele dispara a trigger. Então, se eu estou incluindo 5 estabelecimentos, ele vai disparar a trigger 5 vezes. Uma vez para cada estabelecimento que eu estiver incluindo. Por isso que tem esse parâmetro, Léo, para cada linha. Beleza. Então, é basicamente isso. Mais uma coisa que tem é o delimiter. Como eu tenho várias linhas aqui após o create trigger, né, eu posso ter um monte de comandos aqui embaixo. A criação da trigger exige que eu defina um marcador, um delimitador de fim de trigger. Quando eu coloco o delimiter, 2 cifrões, poderia ser 2 exclamações, poderia ser um arroba, né? Enfim, é um caractere que eu defino, tá? No caso, como é difícil eu usar 2 cifrões juntos, convencionou-se, né, a gente usar aí os 2 cifrões. Então, quando ele achar 2 cifrão, significa que a minha trigger acabou. O texto, a codificação da trigger. Por isso que aqui, após o end, ó, tem 2 cifrões, indicando que essa trigger que eu comecei aqui, ela acaba aqui. Chicão, se tivesse outra, era aqui, ó, create trigger, pá. Lá no final dela, end, tanã. Pronto. Início de trigger, fim de trigger. Ah, por que deu erro aqui? Porque o meu comando não está completo. Então ele já checou a sintaxe e deu erro naquela linha. Podem perceber que na escrita aqui eu não tenho erro nenhum. Tá? Então tem chance dessa minha trigger funcionar. Tá? Na tabela delivery 2, no banco delivery 2, desculpa, eu estou criando a trigger na tabela de estabelecimentos. Se eu olhar estabelecimentos aqui na minha esquerda, ó, estabelecimentos, colunas, índices, triggers. Não tem nada, ó. Eu não tenho objeto trigger nessa tabela. Agora, vou executar. Aqui embaixo, 21 e 36, verde é bom. Cria trigger estabelecimento after insert. Verdinho quer dizer que ele fez. Se eu venho aqui no banco e dou um refresh, olha só, estabelecimentos, triggers, já está aqui, ó. TG, trigger, estabelecimento after insert. Ele já criou o objeto trigger em estabelecimento. Ok? Além dessa, vou voltar na minha colinha. Além dessa, eu tinha criado uma trigger e eu não salvei. Salvei, tá aqui, ó. Eu tinha criado uma outra trigger, que é essa aqui, ó. Ctrl C. Venho aqui no Workbench. Colo. Eu tinha criado uma outra trigger, que fazia o quê? Essa, ela validava o status do estabelecimento. Né? Estabelecimento ativo, inativo, bloqueado. Então, também está lá na colinha. Eu colei aqui dentro do script. Crio uma trigger, eu dei o nome dela. Diferente da outra, essa é uma trigger before insert. Se eu olhar o nome aqui, a anterior que eu tinha criado era uma trigger after insert. Tá? Se eu tivesse criando aqui uma outra trigger after insert na mesma tabela,
eu deveria colocar tudo dentro de uma só. Fazer um blocão, um textão, com todas as regras que eu quero validar ou executar. Mas aqui, como são eventos em tempos diferentes, no mesmo evento, que é o insert, mas são em tempos diferentes. Uma é antes de inserir, aquela que eu tinha acabado de criar é após inserir. As triggers antes eu uso normalmente para validação. Se não tiver dentro das regras, ele nem faz a inclusão ou ele nem faz a alteração. No caso aqui, mesma coisa, né? Na tabela de estabelecimentos, está de novo o for each round aqui. Cria uma variável chamada mensagem, caractere de 100. Estou testando. Se o status for diferente de A, o que ele faz? Mensagem recebe situação do estabelecimento inválido, e esse sinal aqui, né, é uma forma que eu tenho de interromper a execução. É como se desse um erro. Alguns bancos, eles tratam isso como uma exceção de banco. É que assim, você está querendo fazer uma operação, você quer interromper essa operação. Então, estou levantando aqui um sinal, estado 4500, que é um código reservado para mensagens customizadas de banco, onde você pode colocar o que você quiser. E aí eu coloco, né, defina o texto da mensagem, a variável que eu acabei de atribuir. Eu disse na semana passada e vou repetir, eu poderia aqui, ao invés da variável, colocar direto o texto. Deu ruim, né? Ponto e vírgula. Ao invés de usar a variável. Mas aqui eu já quis que vocês conhecessem duas coisas. Além da criação de variável, o comando set aqui para atribuir valores no MySQL, eu já levantei aqui um SQL state para vocês, para isso aparecer para o usuário. Vocês talvez se recordem nos testes da semana passada, ele dava o erro e aparecia embaixo, né? Situação de estabelecimento inválido, para facilitar para o usuário. Vocês podem pegar esse retorno aqui, esse texto de retorno, e jogar lá para a sua aplicação. Você pega esse retorno do banco, né, coloca numa caixinha bonitinha, com um cliquezinho lá no meio da tela, um alert box, e aí aparece para o usuário o alert box com a mensagem do banco. Deu ruim. Tá? Bom, aqui também ó, o fim do delimitador. Essa linha em branco posso tirar. Tá? Falando em lógica, né? Eu posso montar minha lógica assim, se o status for diferente de ativo. Posso colocar uma outra condição aqui, tá? And new ponto, opa, não tenho ponto espaço aqui. New ponto, estabelecimento status, diferente de ativo e inativo. Pronto. Diferente da semana passada, eu estou tratando aqui duas situações. Se o status for diferente de A e se o status for diferente de I, se ele não for nem ativo nem inativo, então, mensagem lá que deu ruim. Tá? Ah, Chicão, mas ele quer testar mais uma. Tá bom. And new ponto estabelecimento e status diferente ativo e inativo bloqueado. Pronto. Então eu posso testar várias condições aqui. Se caiu nessa ou nessa ou nessa, né, na condição A, I ou B, ele muito bem que eu estou gravando. Ele vai levantar essa mensagem de erro aqui, tá? Compilo. Notem que eu tenho uma trigger só aqui. Compilo. 21:36, ele não compilou não, hein? De novo. Agora foi. 21:42, verde é bom, né? E aqui do lado, botão direito, refresh, olha lá as duas. Before insert, after insert. Ok? Então, minhas duas triggers estão criadas dentro do banco novo. Esse banco não é o meu banco da semana passada, mas eu já aproveitei, fiz todo o processo e
Já comentei com vocês aqui os comandos que eu fui utilizando. Tá? Isso aqui é o que a gente fez na semana passada. Essa minha trigger, ela está mais completa do que a de vocês. Tá? A de vocês, da semana passada, só tinha isso aqui. E aí? Aí vocês fazem o seguinte, pega lá o script, né? Drop trigger if exists trigger estabelecimento BI. O que é isso? Eu estou apagando a trigger que existe antes de incluir a trigger nova. Tá? É isso que eu estou fazendo. Então agora, porque se eu não tivesse isso, e rodasse de novo, vermelho. Vermelho é ruim. Por que que é ruim? A trigger delivery 2, trigger estabelecimento tal, já existe. Eu estou tentando criar uma trigger que já tem. Mas eu quero mudar, eu quero modificar. Então, antes do create, quando a trigger já existe, já montei, já testei, eu coloco um comandinho de deleção, o que ele faz? Se existir uma trigger com esse nome, ele apaga. E aí ele vai criar de novo. Tem alguns bancos que ele permite que eu coloque aqui, ó, create or alter trigger tal. Mas o MySQL, não. Então, a gente faz aquela operaçãozinha passo a passo, né? Primeiro apaga e depois cria. Aqui, se existe, se eu colocasse só um drop trigger e o nome da trigger, ele iria dar erro quando não achasse. Por isso que eu estou colocando apaga trigger se existir. Se existir, apaga. Se não existir, não apaga. Alguém deu erro aqui embaixo. Vou subir para vocês. Deu erro. Alguém pode me ajudar, por favor? Medina, fala comigo. Tá junto comigo? Alô, oi Criou as professor, tô coisas? aqui. Criei aqui, dei refresh, aí só falta a parte da trigger. Mas pelo que eu vi, você tá mudando aí, né? Não, você pode rodar e depois você muda. A trigger, Medina, é Beleza. só você abrir aqui do lado, a segunda opção. Abre um SQL script. Ah, Ah, o não, mesmo desculpa. lugar. Não, a trigger tá salva lá, cara. É o primeiro. É esse aqui, ó. Um SQL. Ele vai abrir uma janelinha SQL para você. Copia do meu texto lá e cola aqui dentro. Ah, fechou. Gente, por que que deu erro no meu help me please antes que eu escolha alguém? Cancela, vai que eu cliquei no lugar errado. Cliquei mesmo. Muito bem, Laís, a salvação da nossa noite. Pelo MySQL tem como gerar o script da trigger? Você não conseguiu encontrar. Da trigger que já existe, Léo? Tá, aguenta aí. Aguenta aí que eu te Professor, mostro. Oi, Matheus. eu Matheus, sua conexão tá ruim, está parecendo um robô, mas vamos de novo. e aí, Tá difícil, hein? Ô, Matheus, não me leva mal não, mas não dá pra te ouvir não, mano. notas não. Pois é, eu não ia falar isso, mas digita que tá melhor. Ou tenta de novo, pode ser uma seleção momentânea. Mas deixa eu pegar o que a Laís falou. Vai, Matheus. Bom, a Laís falou que pode ser o S, né? Para quem não percebeu, que S? Trigger estabelecimentos before insert. Se existir, apaga para mim a trigger estabelecimento. Faltou o S. Então, ele não apagou a trigger e eu estou tentando criar de novo.
Por isso que falou que já existe. Foi bem isso, Laís. Como eu coloquei aqui, apaga se existir, ele não deu erro nenhum. Tá? Rodou. Verde é bom. É verde aqui apagando, ó, o drop trigger. E é verde aqui embaixo, create trigger. Tá? Refresh de novo aqui. Tá? Atualizou minha lista de triggers. Matheus, você quer tentar perguntar antes de eu passar para o próximo tópico? É. Copiei pela tela aqui já. Beleza, então. Valeu, Matheus. Olha só. O Léo queria saber como é que ele acha o texto da trigger. Né? E aí eu tentei também, Léo. Eu vim aqui, dei 2 cliques no bagulho, mano. Mas ele só pegou o nome aqui e jogou para cá. Não foi legal. Aí eu vim aqui. Estabelecimentos. Estabelecimentos é o objeto, é a tabela. Achei aqui. A tabela tem os seus objetos. Eu parando o mouse aqui na tabela, eu tenho uma chavinha de manutenção aqui, ó. Que aqui eu posso mexer nos meus campos, né? Posso fazer uns paranauê nos campos aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Posso mexer no campo, trocar, nananana, posso pintar e bordar. Só que eu tenho aqui embaixo, ó, triggers. Tá? E aí eu tenho before insert, as triggers before insert, as triggers afters. Já tem aqui, quando vocês criarem, que não vai demorar, a before update, after update, delete, nananã. Então ele organiza minhas triggers aqui. Se eu clico, ô Léo, olha aí. Olha o cara aqui. Beleza? Aí, o que acontece? Eu tentei dar manutenção por aqui, tá? Vim aqui, tirei. Só que de vez em quando ele me ocasionava uns erros, cara, sem explicação, que eu jogava lá no... eu voltei a trigger, igual tava quando a gente começou a aula. Apply. Ele me dá aqui o texto. Apply de novo. Successful é bom. Finish. Então eu posso dar manutenção por aqui. Só um detalhe que aí é importante vocês olharem. Como isso aqui já está na ferramenta, faz parte do Workbench, ele tem alguns parâmetros diferentes que ele usa. Nota aqui, ó, create definer root @localhost. Aqui ele está indicando o usuário que está criando essa trigger, tá? Que é diferente da sintaxe que a gente estava usando lá no outro. Mas esse complemento da sintaxe é específico dessa ferramenta. O que eu faço? Eu copio daqui, venho para cá e colo aqui. Mas aí é de cada um, tá? Vocês podem fazer como vocês quiserem. Ok? Então, agora aqui eu já fiz, eu já apliquei. Se eu aplicar de novo, ele fala que não tem nada, ó. No changes, não tem mudanças. E agora, aqui na minha trigger, né? Se eu fechar o cara aqui, ó, nota que eu tirei as outras status, tá? Esse aqui, deixa eu copiar. Copiar e levar de volta lá para minha colinha. Porque, né? Ai, que precisa. Aqui eu vou trocar porque eu coloquei o se existe e eu vou salvar isso aqui como aula 3. Só para não perder o da aula passada. Script aula 3. 2008, hoje é 19. Ponto. SQL. Só para não perder, tá aqui? Tá aqui? Posso fechar? Não salva, poderia salvar já daqui, né? Aí eu venho de novo aqui, ó. Íconezinho de manutenção. Nota que eu não tenho nada aqui, tá? Eu estou pegando do banco de novo. Íconezinho de manutenção. Aqui embaixo, triggers.
before insert, ó, tá alterada. Então, aquela alteração que eu fiz, tirando as demais validações, na hora que eu apliquei, ele foi e gravou no banco. Tá? Era isso que você queria, Léo? Beleza. E confesso a você que para eu achar isso aqui demorou um pouquinho, tá? Porque cada ferramenta tem lá os seus recursos, tem a sua forma de gerenciar. Mas eu sabia que não era possível, né? Eu tenho uma trigger aqui, eu não conseguia acessar o código dela. Tá? Eu também, mas aí não abria, né, cara? Eu Eu fiquei abri clicando aqui um com o botão direto refresh, umas falei, 15 pô, vezes, eu não vi. porcaria. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu tô aqui. Se eu precisar criar uma nova trigger, não façam para não ficar sujeira aí, tá? Mas está aqui do lado, ó. Eu quero criar uma trigger before after update, vai. Tem um maisinho aqui no canto, ó. Tá, Fábio, eu te ajudo já já. Então eu posso dar um clique aqui e abrir, né, e aumentar, tá? Isso eu posso fazer por aqui. Se eu não quiser por aqui, eu prefiro, tá? Eu gosto de codificar e saber o que eu estou escrevendo. Eu venho aqui, abro, né, pego lá na minha colinha, que vocês também têm a colinha de vocês. Cadê aqui? Para criar trigger modelo. Para cima, aqui, ó. Cara, pego esse meu modelo básico, colo aqui, pronto, agora eu vou fazer minha trigger. Eu gosto de trabalhar assim, mas não é uma regra, vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Tá? Medina, você quer perguntar? Sim, professor. Hum? Eu fiz o update aqui da trigger, só que deu alguns erros. Aí você quer que eu compartilhe a tela? Fica mais fácil, não tem que ficar falando. Compartilhei, vamos bater o olho e já ver. Pessoal, enquanto isso, ajustem essa trigger que eu já mostrei. Deixa eu mostrar de novo. Permit. Eu acho que tirou meu compartilhamento. Ficou do Medina. Não, eu estou apresentando ainda. Aguenta aí, Medina. Aqui, botão direito. Ah, é o botão direito, pô. Tá aqui, ó. Chavezinha de manutenção. Trigger. Before insert. Aqui, ela só está validando A. Eu quero que ela valida também ativo, inativo, bloqueado. Então tem que mexer nessa trigger colocando as 3 regras. O mais importante, não é só mexer na trigger, tem que testar. Como é que vocês testam? Acabei de mexer, compilou, deu certo? Vai lá e tenta fazer, nesse caso aqui, uma trigger de insert, tenta fazer uma inclusão lá e ver se ele está aceitando caracteres, ou melhor, letras que não sejam A, I ou B. E testa depois para ver se ele aceita algum estabelecimento novo com a letra B. Inclusão de estabelecimento tem também na nossa colinha da semana passada, tá aqui, ó. É só copiar daqui, não é para vocês terem trabalho escrevendo isso aqui não. Copia daqui, sei lá, troca só o nome do estabelecimento e testa. Dá um select lá e confere. Tá? Vamos nos ambientar com a ferramenta porque, não se esqueçam, eu já fiz 2 coisas que eu falei que ia fazer hoje. Ainda tem uma atividade para hoje para vocês. Então tentem fazer, tirem as dúvidas, me chamem para a gente poder resolver. Ok? Eu vou tirar o meu compartilhamento um pouquinho para o Medina poder mostrar o erro dele, a gente resolver e ele poder estar junto com vocês. Vamos lá, Medina? Bora, peraí. Apareceu aí alguma coisa, senhor? Tá carregando, Medina. Beleza. Olha eu lá, eu tô me vendo, cara. Oi, como vai? Tudo bem? Aí, ó. Eu copiei aquele script da aula passada e apertei o Uhum. para rodar e apareceu esses erros aqui. É a primeira coisa que a gente create trigger, tabela table não existe. Ah, tá. É que assim, Medina, você copiou, mas você copiou um outro script.
Abre o bloco de notas lá. Ah, tá. Pera, qual? O que eu Mas espera copiei aí. aqui? Porque assim, ó, você está pegando essa sua trigger, está na tabela de equipes, ó. On equipes for each run. Equipes é só um modelo que eu tinha. Abre o seu bloco de notas Ah, aí. tá. Está mais para baixo o modelo que você precisa. Desce um pouco. Esse é o último, então sobe. Professor, eu entrei hoje à tarde É para esse aqui. olhar os arquivos e eu acho que o senhor não colocou o último arquivo lá. Pode ser, porque eu copiei o único que Eu tinha. acho que ficou salvo Muito a aula 2 sem ter bem. a trigger. Ok, gente. Isso não é um problema. Eu salvei a aula 3. Aguenta aí. Baixei. É só a gente trocar aqui, é jogo rápido. Manutenção, aula 2. Quer saber? Eu vou mudar esse troço aqui para aula 3. 19. Tiro esse script aqui. Ok. Subo já um novo. Arrasta e solta. Sim, senhor. Vem pra cá. Ok. Aula 3 está aqui. Arrasta e solta. Tá. Medina, pode abrir seu AVA? Muito bem. E eu só vou pegar esse cara aqui. Fica aqui do lado. Aí. Abre lá no AVA. Né, já tem o último material de apoio. Script aula 3. Já está atualizado. E aí você pode abrir para nós e a gente já pega. Aí. Online em tempo real. Obrigado pela ajuda. Aí, beleza. Então eu posso deletar isso aqui? Pode pagar isso aí. Manda o pé nisso aí. Sem medo. Isso. Desce. Ué, ele abriu direto aqui no. É, porque é um SQL, não tem problema. Desce. Ah, esse é o de estabelecimento. Aí, é esse aí. Não, esse é o de equipes ainda. Desce mais. Aí, ó. Esse é o de estabelecimentos. Aí no caso você copia Copia só isso aqui, né? do delimiter para baixo. Isso. Aí. Ctrl C. Aí você pode ir lá em cima em SQL, clique, ele vai abrir uma outra aba. Do lado. Isso. Cola. Seu banco aí do Ah, é lado aqui no tá caso selecionado, aqui. tá pretinho. Não, é que. Aqui. Verdinho é bom, ó. Uhum. Me Create deu erro trigger aqui. tal. Não deu erro não, aí embaixo, a última linha tá verde, ó. 22 e 1. Ah, tá. Esse aqui é o histórico do outro lá, né? Aí Dá você vai pra. lá do lado do banco, dá para limpar? Dá, clica. Eu acho que é do canto desse Action Output, esse parece várias páginas, clica nela. Do lado de esquerdo. Isso. Clica aí. Não aparece nada. Não, mas tem a opçãozinha assim, deixa eu ver no meu aqui. É que, interessante, eu olho você mexendo, dá vontade de pegar meu mouse e clicar. Ah, você clica embaixo na linha, botão direito, clear. Aí, Aí, beleza. beleza? Agora, só clica lá no Delivery and Comp, botão direito e um refresh nele. Aí clica na tabela de estabelecimentos, à esquerda aí também. Isso. Clica nessa setinha. Aí, triggers, clica nela. Ó, estabelecimento, qual que é essa? Se você quiser pegar esse separador e abrir um pouquinho do lado, isso.
Aí, ó, before insert, que é essa que você acabou de criar. Falta você criar outra. Ah, certo. Ô, professor, dei 2 cliques aqui no estabelecimento, apareceu isso aqui, ó. É, que ele copia Vai para aí, excluir, né? pode apagar. Beleza. Perdão, professor. Aí a outra, before insert, o after insert, que você After insert, fez? volta lá em cima na outra aba lá em cima, na unconnected. Sobe, 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 sobe. Isso. Aí clica na aba do lado que está com o script aberto, o script inteiro. Tá para cima. Mais. Essa aí. Essa mesma. Cria os horários dos dias da semana. Aí embaixo. Desce, isso. Marca aí desse comentário ou do delimiter até você achar as 2 exclamações. Aí. Copia. Vai lá para o localhost. Pode jogar por cima dessa. Dá um Ctrl A aí e deleta. Beleza, só rodar. Ó, verdinho bom. Se você clicar com o botão direito agora em estabelecimento mesmo, ele já vai ter 2 triggers. Espera, Você não clicar clicou no onde? refresh. Botão direito em estabelecimento e refresh. Ah, tá. Aí, ó. As 2 estão aí. E o que eu tinha Beleza. falado, que eu não sei se você viu, é onde você encontra depois esses códigos das triggers. Você chegou a pegar isso? Ah, eu vi por cima, só vi no finalzinho Clica no você... estabelecimento, clica do lado, vai abrir uma ferramentinha, isso. Nesse Aí ícone mesmo? mesmo, isso aí mesmo. E aí aqui embaixo, ó, colunas, índices, foreground key, triggers. Achou aí embaixo? Essas abinhas Sim, embaixo? sim. Aí, qual que você... Clica em triggers. Triggers. E aí você tem, ó, clica em estabelecimentos BI. Aí, esse é o corpo da sua trigger. Tá? Ah, beleza, professor. Valeu. Tá feito. Obrigado, Naoki. Gente, ok? Conseguiram mexer na de vocês? Eu vou vir para o mesmo ponto que vocês, então. Beleza, Igor. Tranquilo, Léo. Bom, vocês devem estar a ver. Pronto, vocês estão vendo de volta o meu workbench, né? Voltou o workbench meu? Voltou, professor. Beleza. Então eu vou corrigir a minha agora. E o ponto hash status diferente de id nativo and new ponto hash status diferente de bloqueado. Feito isso, apply, com sucesso, finish. Muito bem, é isso que vocês tinham que fazer. Aí, como vocês gostam de programação, né, vocês já devem estar se sentindo meio... Bem aqui, humildem. Estão se sentindo meio... Declare variável 1 é igual a 1 mais 1. Então tá, dá para a gente fazer um comando um pouco melhor aqui. Comentei ali em cima, para ficar o histórico, e eu posso fazer assim. Se new.est status not in A e B, bem, tal coisa. Vou botar um fecha aqui. Pronto. Fiz a mesma coisa, né? Só mudei um pouco o comando que eu usei. Tá? Então, dando já um comando a mais para vocês, eu tenho um comando in. Eu posso comparar se um conteúdo está dentro de uma lista, tá?
que eu tenho na minha lista? A, I ou B. O NOT é para fazer a negação da validação. Então, se ele não estiver em A, I ou B, ele vai dar erro. Que é a mesma coisa que vocês fizeram em cima, mas aí é uma questão de lógica, raciocínio lógico, otimizar código, usar menos comandos. Então, já estou dando para vocês aqui um if tradicional, end, 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 end. Se tiver 50, 50 end, né, e repete o campo. Ou você cria uma lista. Né? Dentro do parênteses aqui eu tenho uma lista e o in ele vai pegar o valor do meu campo e vai testar dentro dessa lista que eu indiquei para ele. Tá? Então, dá para otimizar assim a minha codificação. Sucesso é bom. Então, a minha trigger está diferente aqui. Agora, exclusivamente agora, né, estabelecimento tem aqui do lado uma gradezinha. Ó. Semestre passado eu não faria isso com vocês, nem que vocês me mandassem. Tá? Mas agora, né, tipo de estabelecimento. Eu não tenho tipo de estabelecimento aqui, eu recriei meu banco. Ah, eu estou no Delivery 2. Que droga. Ué. Não, eu tenho que agir aqui. Tipo, Delivery 2. Delivery Endcomp. Lugar para comer. Está aqui. Estabelecimentos. Clico aqui no gridzinho. Ah, tá. Todos aqueles da semana passada. Sim, ele já está no select de todos. É que o meu tinha vindo vazio, Igor. Aí eu não. Por isso que eu percebi que eu estava com o banco errado, porque eu não tinha nada em estabelecimento. Mas o que eu quero testar é assim, igual aqui. A situação F. Isso mesmo. Situação F. E eu dou um apply, ele vai dar erro, não vai? Porque ele só vai aceitar A, I ou B. Apply. Finish. Ele deixou passar o F. Então, tem algo errado no meu código que está permitindo eu colocar F. Ok? Eu vou ter que mexer lá. Tudo bem? É porque tá no insert, não no update? Sacanagem, Léo. Você não deixa nem eu criar um clima. Mas é. A nossa trigger até agora é uma trigger de insert. Né? Quando a gente inclui um estabelecimento. Aqui eu estou fazendo uma alteração. Então, alguém, que pode ser eu ou não, alguém vai ter que criar uma trigger também de update. Para saber se o valor, né, está dentro daquilo que a regra vai permitir. Mas por enquanto eu vou testar como inclusão. Tipo 1 também, só tem um tipo, lugar para comer. Zero 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 um zero zero um barra empresa de venda de chinês. Chinês, arroba, home.com.br. Status, X. Abre às 17 horas. Fecha às 22 horas. Máximo de cupom. O chinês aceita cupom só de 5 mango. Ah, caramba. Menos 21.28600, menos 50,42
72 e 12. Pronto. Apply. Insira nananã? Sim. Erro. Erro. Erro 1644, situação do estabelecimento inválido. Então, minha trigger de inclusão está funcionando, porque ele não deixou eu colocar o status X. Se eu troco o status aqui para B, é um dos status que tem lá, apply, apply, script executado com sucesso, finish, incluiu. Beleza? Então, a partir de agora, para testar, vocês não precisam pegar um insert e tal. Às vezes é mais fácil, se estiver pronto. Mas vocês podem pegar nas tabelas, né, no íconezinho aqui de grid, ou de tabela mesmo, e vocês podem dar manutenção aqui dentro, tá? Agora eu não quero mais saber se vocês sabem escrever insert e int e tal. Nossa preocupação agora é outra, é validar se o que a gente fez está funcionando. Rapidamente, antes de abrir a atividade com vocês, eu vou lá nas minhas triggers. Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui que está começando a me confundir já. Fechei, 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 fechei. Não salva. E esse aqui que eu acabei de dar manutenção, eu já dei um apply, já foi para o banco, fecha também. Percebeu que está se confundindo? Traz o banco para um estado que você se lembre como ele está. Tá? Aqui, manutenção, triggers, before insert, after insert. Eu preciso pegar isso aqui e eu preciso duplicar essa trigger. Eu pego a trigger duplicada, estabelecimento after insert, eu vou trocar para estabelecimento before insert. Antes de... Não é before insert. É after update. Depois que ele... Não é depois, é antes. Before update. É uma trigger before update. Antes de alterar... Ih, mas não era essa. Copiei a trigger errada. Sinto muito. Já era. É essa aqui que eu preciso duplicar. Aqui. Before update. Está aqui. Before update estabelecimento. Antes de alterar, a regra é a mesma? A regra é a mesma. Testa se o status novo é diferente de aí, né. Foi. Então, nota que eu tenho aqui uma trigger agora, o before update. Eu copiei a minha trigger before insert para before update. Ela tá, o nome dela eu troquei. Ela é uma trigger before update estabelecimento. E a validação é a mesma. Né? Se não for tal, tal, tal e tal, erro. Aparentemente tudo bem. Dei um apply, ele falou que não tem nada para aplicar. Posso fechar isso aqui que eu não quero me confundir. Eu venho aqui e faço manutenção da tabela. Eu vou pegar o F aqui. Posso? Empresa de venda de salada. Vou trocar o status dela para X. Saí do campo, ele me habilitou o apply. Aplico, aplico, erro. Por quê? Está aqui, ó. Situação de estabelecimento inválida. Tá? Eu estou tentando atualizar, colocando o status para X. E X não está na minha lista dos status válidos. Tá? Então, ele não vai deixar. Agora, então, deixa ativo. Agora, ele já monitora inclusão e alteração. Ok? Então, a gente já tem
Só voltando aqui para mostrar para vocês. Nós já temos aqui nas nossas triggers, né, uma trigger before insert estabelecimentos e já temos uma before update. Chicão, como é que você fez tão rápido essa trigger aqui? Nada se cria, tudo se copia, né? Botão direito aqui e duplica. Tá? Ele fez uma cópia. Quando eu troquei a tabela e o evento, na verdade, mantive a tabela, troquei o momento que ela é disparada, ele já posicionou ela dentro do tipo de trigger que eu tinha criado. Perguntas? Dúvidas? Yes. Medina, é só pro forma, não é pra você falar aqui sim. É aquela pergunta que ninguém responde ou siga a vida. É pergunta por educação, né? Igual oferecendo comida. Exatamente. Tá tudo bem? Cara, não vai falar que tá ruim, né? Como é que foi e tal. Tudo bem. Fala. Seguinte, nesse campo aí que você tá aberto, nessas triggers, você tinha conversado, tava mostrando pro Léo aquela hora, só que como eu tava fazendo atividade, eu não prestei muita atenção. Na hora que você falou, por exemplo, que eu preciso mudar alguma informação que tá aí dentro e dar um apply, parece que tinha que fazer algum procedimento para não bugar, né? Vamos falar assim, a Não, tabela. não precisa. É que assim, tem hora que ele dá uns erros muito maluco aqui. Até agora eu tô bem, tô com sorte. Tudo que eu fiz aqui ele acatou, não deu nenhum erro. Tá? Mas o procedimento é ajustar, cuidado para não quebrar a sintaxe. Eu falei, o que ele tem diferente é isso aqui, ó, que é específico da ferramenta, tá? Que é esse definer aqui, que a gente não usa. Tá? Mas se vocês forem montar e começar a dar muito erro aqui, não tenha dúvida, copia daqui, Ctrl C, vem aqui com a janelinha SQL, que é bem mais legal, e trabalha nela. Só tira esse cara aqui, querido. Pronto. Esse trabalho aqui, ó. Igual, copiei, já apareceu o xizinho aqui. Por quê? Porque eu não coloquei delimiter. E aqui, perceberam que sumiu o erro? Sempre que trabalhar dentro do edit, tem que colocar o delimitador. Ok? Muito Beleza. bom, gente. Então, vamos lá. Dentro do AVA de vocês, atividades. Aula 3, exercícios com triggers. Eu coloquei 2, são simples, tá? Coisa que a gente já fez. Nós temos aí mais ou menos 1 hora ainda de aula, para a gente finalizar. Vence hoje ainda às 23h40, um pouco após o fim da nossa aula, tá? Mas não é necessário, né, que vocês fiquem até 23h40, tá? Vocês têm 2 exercícios envolvendo criação de trigger, são triggers de validação, né? Vou até já abrir aqui para vocês o primeiro, né? Tudo bem, eu tirei 0, mas vou tentar de novo. Cadê? Pré-visualizar agora. Tá aqui. Então tá aqui, ó. São 2 questões, tá? Questão 1 e 2 são muito parecidas. Criar uma trigger de nananana, que valide se o campo status da tabela de categorias está recebendo os conteúdos disponível, bloqueado ou apagada. Apagado é um asterisco, tá? Vocês vão fazer e colar a resposta para mim aqui. Qual que é o papel, qual que é a finalidade dessa atividade para vocês? A finalidade é, uma coisa é vocês darem Ctrl+C, Ctrl+V nos meus scripts e funcionar. Por que funciona? Porque foi eu que fiz, com toda a modéstia do mundo. Mentira. Né? Mas quando você vai montar, falta vírgula, falta espaço, falta begin, falta o delimiter, e vocês vão começar a se ambientar com isso. Tá? Por isso essa atividade. Chicão, fiz as 2, terminei. Valeu, obrigado. A presença de vocês está computada de hoje. Como eu disse, isso não vai ser sempre, tá? Mas sempre que possível, eu vou tentar finalizar as nossas aulas com algumas atividades práticas, pelo horário, pelo cansaço, né, e para vocês poderem exercitar também, o mais importante. Se eu estivesse na sala, vocês iam fazer e iam, né, ou me entregar ou me mandar por e-mail. O ambiente ele me dá algumas facilidades, né, e eu gosto disso.
tá? Acho que era isso, moçada. Eu vou continuar com o Meet aberto. Teve dúvida, teve erro, não está rodando, está parado, me chama, compartilha a tela, eu faço igual eu fiz com Medina. Olhando o que vocês estão fazendo, eu posso ajudá-los, ok? Então, mãos à obra. E dúvidas, não deixa de me perguntar. Chicão, vale nota isso? Vale, vale nota sim. Então vocês têm que entregar. Ah, eu lembrei o que eu ia dizer. Chicão, a gente tem um grupo de WhatsApp da sala que o professor não está, aí eu vou chutar. O Léo faz, o Igor faz, né, o Maurício faz, o Andrei faz e coloca no grupo a resolução. Gente, se não conseguir fazer agora, não consegue depois. É melhor tentar fazer, deu errado, me chama, que aí você aprende. Tá? Se vocês começarem a compartilhar a resolução, não vai adiantar. E isso aqui é matéria de semestre, de prova e, inclusive, de vida profissional de vocês. Tá? Então, sejam íntegros. Né? Chicão, não consegui fazer. Cara, vamos fazer juntos. Tá bom? É isso aí. Beleza, Igor. Mas legal, moçada. Tô aqui, né? Vão aí pro AVA, peguem a questão, peguem o Workbench, façam e me chama. Né? Até o final da nossa aula eu vou estar aqui. Eu vou deixar a câmera aberta, que aí vocês vão ter certeza que eu estou aqui. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação para não ficar 1 hora depois, né, lá no site, né, sem muita interação de vocês. Se houver alguma coisa que eu precise gravar, eu volto a gravar e concateno o arquivo e disponibilizo para vocês sem nenhum problema. Ok? Então, é isso, moçada. Mãos à obra e estou aqui para ajudá-los. Tá? Se vocês